Bom dia, pessoal. Meu nome é Augusto César Neiva, eu sou paisagista formado pelo IBRAP, Instituto Brasileiro de Paisagismo, e também estudante de arquitetura. Eu fui convidado aqui a falar com vocês para dar algumas dicas sobre plantas, né? Como nós, nesse período de calor, né? Nesse período mais intenso, do clima mais quente do ano, as plantas precisam de cuidados, né? Elas precisam ser mais cuidadas, elas precisam ser mais tratadas. E o segredo básico, como um tudo, é a manutenção. Então, nesse período do ano, que o clima é mais cruel, faz necessário que as plantas elas sejam regadas com mais cuidado. Uma dica interessante é você buscar sempre borrifar com as espessura as folhagens das plantas. Isso ajuda a controlar a perda de água, que elas perdem muito água nesse período. Molhar com parcimônia. Quando você for molhar, regar suas plantas, regar com prudência. Não adianta você regar com intensidade, porque para as raízes das plantas não absorverem, né? Isso é interessante. É interessante também você escolher plantas mais adequadas para o jardim, né? Existe uma série de plantas que elas são mais tolerantes à nossa realidade climática, né? As tropicais, algumas vão precisar mais de ambientes sombreados, outros com um pouco mais de sol, mas elas são mais resistentes. As cactáceas, as suculentas, a rosa do deserto, que é uma planta que está muito em voga, alguns tipos de palmeira, né? Então, assim, isso é um caminho que você pode adotar para minimizar essa questão. E sempre ter a sua manutenção em dia. Porque a partir de você, esse processo de manutenção, você vai sempre fortalecer seu jardim, tirar as folhas secas, tirar galhos secos, observar a questão das pragas, porque nesse período, nesse clima mais inóspito, as plantas elas vão ficar mais receptivas às pragas. Então você tem que ter esse cuidado, fazer a devida adubação, saber que cada planta tem um adubo correto, e também cada planta existe uma necessidade de água. Então tudo isso envolve um processo de estudo. Eu falando assim dessa forma, parece trabalhoso, mas a gente tem que ter na cabeça que é algo que é compensador. Que hoje em dia você tem um jardim interessante na sua casa, não é mera questão estética, não é mera jardinagem, é uma questão de qualidade de vida, de te proporcionar bem-estar. Basta você ver que qualquer ambiente que tenha plantas, seja ele um ambiente interno, externo, um ambiente residencial ou corporativo, onde tem essa preocupação com o verde, ele é um ambiente mais acolhedor, mais aconchegante, é mais agradável, né? É mais humanizado, né? E eu vou mostrar agora para vocês algumas plantinhas que são interessantes de ter nesse momento. Duas dicas bem interessantes e que geralmente quando eu falo delas e as pessoas já têm essa referência, são as rosas do deserto e as suculentas. Aqui no caso eu tenho esse jarro com um grupo de suculentas que são plantas assim mais resistentes, elas vão precisar de uma quantidade menor de água. A mesma situação da rosa do deserto, né? Você vê que o caule dela é um caule protuberante, então assim, ele acumula água. Então são plantas que você não vai precisar de uma grande quantidade de água, né? Então são plantas que têm uma resistência maior para nosso clima. Uma dica interessante para manutenção seria somente essa questão da água, de você sempre, buscar, como eu disse, isso aqui ajuda muito a planta a manter a umidade através das folhas e ela vai ter uma resistência maior. Um coringa também para jardim, sempre uma boa opção de plantas são as palmeiras, porque elas são, você escolhendo as espécies adequadas de palmeiras que sejam resistentes ao sol, elas sempre vão te dar um resultado positivo e bonito. Veja o exemplo desse grupo aqui de palmeiras rabos de raposa. Você vê que elas estão com um aspecto bonito e te dão essa sensação de bem-estar e tranquilidade. Para mim, uma das mais bonitas palmeiras que existe em jardim, e ela também tem um tamanho, um porte interessante. Às vezes as pessoas optam por usar nas suas casas palmeiras que têm um porte muito grande. A gente tem que se preocupar com isso, com a funcionalidade. Escolher uma palmeira de porte médio. Palmeiras com porte muito grande, elas são mais adequadas para grandes espaços, como fazendas, praças. Fica essa dica para vocês. Uma planta interessante, que é a planta brasileira tipo exportação, é a Bougainville ou primavera. É uma planta nossa, muito utilizada tanto no país quanto no exterior. E ela é uma ótima opção porque ela é extremamente resistente, seja para você usar em jarro, seja para você conduzir como trepadeira.
Aqui você vê, aqui existem mais de 300 híbridos de buganvília, das mais diversas cores e espécies. E você vê que ela está bem verde, com floração. Qual é o cuidado, como eu te falei? Tá vendo aqui o sequinho, ó? Ter sempre esse cuidado de poda, de tirar a folha seca. Quando você, não tenha medo, tenha sempre uma boa tesoura limpa. Esse processo de limpeza vai ajudar com que ela cresça saudável e com uma forma mais bonita. Aqui se trata de outro tipo de buganvília. No caso, você vê que ela já tem uma floração diferente e aqui eu estou buscando conduzi-la como uma trepadeira. Eu vou fazer aqui o que se chama poda de condução. Quando você faz esses cortes, como eu estou fazendo aqui, eu vou estimular o crescimento de outros galhos, de galhos superiores da buganvília. Eu vou fazer com que ela fique mais cheia. Então, assim, o que aparentemente pode não parecer que não tem um resultado, mas vai ajudar que ela cresça de uma forma mais correta e ela vai enchendo. Então, isso é uma poda de condução e de manutenção. Aqui, gente, é um trecho do jardim com características mais tropicais. As plantas tropicais, elas tendem a ser mais resistentes. Elas sentem um pouco essa época do ano, né? Vocês podem perceber. Mas com os devidos cuidados, assim, você molhando, com o processo de limpeza, na hora que o jardim, o clima ameniza, isso aqui fica um esplendor, fica bem cheio, bem exuberante. Principalmente os crótons. Então, assim, você escolhendo as tropicais que têm uma tolerância maior ao sol, você vai ter um resultado muito bonito, porque também existem as tropicais que não toleram sol de forma alguma. Essas são alguns exemplos que têm uma tolerância maior. Crótons, né? As pleomeles, e é isso. Eu vou dar a dica de algumas plantas que são mais adequadas para ambientes internos. Por exemplo, uma boa dica é o antúrio. Ela é uma planta extremamente resistente, ela é muito delicada, mas assim, ela não gosta de sol. Então, qual é a regra? Ela dura vários meses, depois você pode até transplantá-la para um vaso maior, mas você tendo cuidado de molhá-la e deixá-la no ambiente de sombra, a floração vai durar um bom tempo. Eu acho que dá um resultado bem interessante. Outra dica que eu gostaria de mostrar para vocês são as samambaias e pleomeles. Samambaia é uma das plantas assim, mais antigas e mais queridas por muitos, né? Que no caso eu tenho uma samambaia americana, eu gosto sempre de tê-las em casa. E ela é uma dica interessante para ambientes sombreados. Samambaia jamais você pode colocar num ambiente de sol direto, porque ela vai queimar, ela vai sofrer. É uma planta que requer muita água, que você precisa hidratar muito a folhagem e um ambiente de sombra. Quando você tem esses cuidados de manutenção, ela vai sempre te dar um resultado muito positivo. É muito interessante porque aqui eu tenho um grupo de plantas que tem uma boa resistência ao sol, elas gostam de sol, meia sombra, mais para meia sombra, que são as tropicais. Tem uma rosa do deserto, tenho aqui as espadas de São Jorge e tem os aglaonemas. Veja com os devidos cuidados, apesar dessa época de clima mais difícil, como elas estão com um aspecto bonito, porque elas já têm essa resistência. Aqui vocês podem ver essas placas de alfinete de noiva. Veja como eles estão também com um bom aspecto, porque é uma planta que tem uma tolerância maior ao sol. Como eu disse, algumas plantas, se você tiver o cuidado de escolher da forma adequada para o ambiente que ela está, ela vai sentir menos e mesmo nessa época mais difícil, o clima vai ficar interessante, ela vai ter uma boa resistência ao clima. Pessoal, aqui eu quis mostrar para vocês esse jardim vertical. Ele está com esse aspecto não muito interessante, mas é porque eu queria também mostrar para vocês a importância da manutenção. Para que ele fique bonito, e geralmente esse espaço ele é todo coberto de plantas, é necessário uma manutenção anual. Eu acabei de fazer a manutenção, por isso que ele está nesse aspecto ainda totalmente visível. Mas isso é necessário para quê? Para manter a saúde das plantas, para que elas sejam adubadas, fertilizadas, limpas. Esse processo tem que ser feito com uma constância para que sempre se tenha um resultado interessante. Se daqui a alguns meses vocês quiserem voltar para ver, vocês vão ver como isso aqui é interessante se fazer, como isso aqui é primordial se fazer, para que a gente mantenha a qualidade do muro vertical, do jardim vertical.